El eco metálico de la lanza golpeando el látigo resonó en la polvorienta plaza como una campana de libertad, y en ese instante Aurora supo que había encontrado no solo su destino, sino el comienzo de una nueva era para todos los que presenciaron lo imposible. Una forastera desarmada derrotando a 5 capangas armados con nada más que coraje y una antigua promesa. Pero para entender cómo llegamos a este momento épico, debemos retroceder 3 días en el tiempo, cuando Aurora aún era solo una sombra errante en los polvorientos caminos que cruzaban el desierto olvidado. Sus botas gastadas marcaban el ritmo monótono de una caminata sin rumbo aparente, mientras llevaba en su espalda un zurrón de cuero desgastado que guardaba los últimos vestigios de una vida que prefería olvidar. «Tu bisabuela fue una guardiana de la lanza antigua», le contaba su abuela en noches de tormenta. Ella protegía a los viajeros de los bandidos, defendía a los niños de los lobos y nunca, jamás, permitió que la crueldad prevaleciera ante sus ojos. Aurora había crecido creyendo que esas eran solo historias para dormir, leyendas de una familia que intentaba sentirse importante. Pero ahora, a los 19 años, cargando el peso de 3 años de culpa y arrepentimiento, comenzaba a preguntarse si esas reliquias no eran un llamado que había estado ignorando durante demasiado tiempo. La primera señal de que algo andaba mal llegó incluso antes de que ella viera las bajas murallas de piedra seca. Un relincho agudo y desesperado cortó el aire caliente de la tarde, seguido de gritos humanos y el chasquido inconfundible de los látigos. Aurora aceleró el paso, subiendo una pequeña elevación rocosa que le daba vista de la plaza central de la aldea. Lo que vio heló su sangre. En el centro de la plaza, rodeado por 5 hombres armados con látigos y cadenas, un magnífico garañón de pelaje dorado luchaba por mantenerse en pie. Sus patas traseras sangraban, su crin estaba enmarañada de polvo y sudor, pero sus ojos, grandes, oscuros e inteligentes, aún brillaban con una dignidad que sus verdugos no podían quebrar. «Ese maldito animal hirió al hijo del coronel», gritaba el líder de los capangas, un hombre corpulento de barba rala y ojos pequeños. «Le enseñaremos lo que pasa cuando se rebela contra los patrones». Aurora bajó la ladera corriendo, pero se detuvo abruptamente en la entrada de la plaza. Allí estaban las mismas caras que había visto 3 años antes, algunos de los hombres que participaron en el linchamiento de Miguel. La misma multitud cobarde que había asistido callada mientras la injusticia se consumía y que ahora presenciaba una nueva crueldad con la misma indiferencia mortal. Los niños se encogían detrás de los puestos del mercado, las mujeres se secaban las lágrimas que insistían en bajar por rostros curtidos por el sol y la dureza de la vida, los hombres desviaban la mirada en una mezcla de miedo e indiferencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si nada hubiera cambiado desde aquel día terrible en que perdió a su hermano. Pero algo había cambiado. Aurora ya no era aquella niña asustada de 14 años. Había crecido, había sufrido, había cargado el peso de la culpa y el arrepentimiento durante 3 largos años. Y ahora, ante una nueva injusticia, sentía algo diferente palpitar en su pecho. Ya no miedo, sino una determinación que parecía venir de algún lugar profundo y ancestral. Sus manos temblaron cuando abrió el zurrón y tocó el yelmo. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. «La lanza elige a su portadora, mi niña. No es la portadora la que elige la lanza». El garañón relinchaba de dolor, pero mantenía su porte altivo. Había algo en ese animal que la conmovía profundamente, la misma dignidad que Miguel había mantenido hasta el final, la misma negativa a doblegarse ante la crueldad. Y fue entonces cuando Aurora comprendió, no era el caballo el que estaba siendo probado allí, era ella. El líder de los capangas levantó el látigo para un golpe que seguramente sería fatal, apuntando al cuello del animal. La multitud contuvo la respiración, y fue en ese momento que Aurora dio un paso al frente, aún temblorosa, pero con la voz firme. «¡Paren!». La palabra escapóle más fuerte de lo esperaba, ecoando por la plaza silenciosa.
El capanga viróse, sorprendido, y la multitud murmuró inquieta. Aurora dio otro paso y otro, hasta quedar bien en el centro de la plaza, entre los algoces y su víctima. «¿Quién es tú para interrumpir el justo castigo de este verme?», rosnó el jefe asustado, pero había algo en su voz que no sonaba tan seguro como antes. Aurora no respondió inmediatamente. En vez de eso, abrió la alforja y con gestos deliberados retiró el yelmo y lo colocó en la cabeza. El cuero antiguo asentóse perfectamente, como si estuviera sido hecho especialmente para ella. Enseguida pegó el escudo circular, sintiendo su peso familiar en sus brazos. Por fin erguió la lanza de madera y por un momento todos pudieron ver cómo parecía brillar bajo el sol implacable. «Mi nombre es Aurora», dijo ella, su voz cargando ahora una autoridad que sorprendió hasta ella misma. Un murmullo percorrió la multitud. Algunos de los más viejos se acordaban de las historias, de las leyendas de los protectores antiguos que defendían a los inocentes. Pero leyendas eran una cosa, una joven de 19 años enfrentando 5 hombres armados era otra completamente diferente. El jefe de los capangas rió, pero el son salió forzado, nervioso. «Guardiana, eres una niña con fantasías de heroína, sal de la frente antes que te machuques». «No», respondió Aurora, y de esta vez su voz no tremió ni un poco. «Van a parar ahora. Este animal no merece este sufrimiento». «Este animal», cuspió el capanga, «derrotó al hijo del coronel, casi quebró la pierna del menino, merece morir». «¿Y lo que el menino estaba haciendo?», preguntó Aurora, dando más un paso al frente. «Apostando chicotadas en las espaldas del caballo, espetándolo con esporas, tratándolo como un objeto». El silencio que siguió fue revelador. Algunos de los espectadores bajaron la cabeza, envergonzados. Ellos sabían que Aurora estaba cierta. El jefe del coronel era conocido por su crueldad con los animales, pero nadie osaba confrontarlo. «No importa lo que el menino estaba haciendo», dijo el jefe con menos fuerza. «Órdenes son órdenes». «Órdenes», repitió Aurora, y por primera vez sonrió, un sonriso triste cargado de recuerdos. «3 años atrás usaron la misma excusa cuando mataron a mi hermano. Órdenes son órdenes. Pero yo aprendí una cosa desde entonces. Hay momentos en que obedecer órdenes es la mayor cobardía de todas». Reconocimiento pasó por los rostros de algunos de los capangas. Ellos se acordaban de la garota que había asistido al linchamiento, de la niña que lloraba mientras arrastraban a su hermano. Pero esta mujer a su frente ya no era más aquella criatura asustada. «E a irmã do comunista», disse o chefe, e agora havia algo perigoso em sua voz. «Deverias ter aprendido a ficar calada». «Aprendi muitas coisas», respondeu Aurora, erguendo a lança. «Aprendi que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de agir apesar dele. E aprendi que algumas promessas são mais importantes que a própria vida». O garanhão, como se entendesse que alguém finalmente havia vindo em seu socorro, conseguiu se erguer cambaleando. Suas patas traseiras tremeram, mas ele se manteve de pé, os olhos fixos em Aurora com uma expressão que parecia quase humana, gratidão misturada com esperança. «Última oportunidade», disse o chefe, erguendo o chicote. «Sai da frente ou te juntarás ao animal». Aurora fechou os olhos por um momento, e por um instante todos pensaram que ela havia perdido a coragem. Mas quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma luz que não estava lá antes, uma determinação que parecia vir de muito além dela mesma. «Não», disse ela, posicionando-se em guarda com a lança. «Desta vez eu não vou sair da frente». O que aconteceu a seguir foi quase impossível de acreditar. Quando o primeiro capanga avançou com o chicote, Aurora moveu-se com uma graciosidade que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. A lança de madeira bloqueou o golpe e o som do impacto ecoou pela praça como um grito de liberdade. O segundo homem atacou pelo lado, mas Aurora girou o escudo, desviando o chicote e contra-atacando com a ponta da lança, acertando o punho do agressor e fazendo-o soltar a arma. O terceiro e o quarto vieram juntos, mas Aurora havia encontrado seu ritmo.
Cada movimento fluía naturalmente para o próximo, como se ela estivesse dançando uma dança que conhecia desde sempre. Não houve sangue derramado, não houve ferimentos graves. Aurora simplesmente desarmou os homens um por um, usando a lança para desarmar, o escudo para proteger e, quando necessário, sua própria agilidade para evitar os golpes. Era como se ela tivesse descoberto um talento que estava adormecido dentro dela, esperando apenas o momento certo para despertar. O chefe foi o último a cair. Quando sua espada curva voou pelos ares, desarmada por um golpe certeiro da lança, ele caiu de joelhos na poeira, respirando pesadamente. Olhou para Aurora com uma mistura de raiva e algo que poderia ser respeito. "Isso não vai ficar assim", murmurou ele, mas a voz lhe faltou força. Aurora se abaixou ao lado dele e sua voz foi surpreendentemente gentil. "Não precisa ficar assim. Vocês podem escolher ser diferentes. Podem escolher proteger em vez de destruir, ajudar em vez de machucar." O homem a olhou nos olhos e, por um momento, todos puderam ver algo se quebrar dentro dele. Não sua força física, mas algo mais profundo. A certeza de que estava certo, talvez. A crença de que a crueldade era inevitável. "Por que você não me mata?" perguntou ele, genuinamente confuso. "Eu teria matado você." "Por quê?" disse Aurora, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. "Alguém precisa quebrar o ciclo. Alguém precisa escolher a compaixão em vez da vingança." O homem olhou para a mão estendida por um longo momento e então, para a surpresa de todos, inclusive dele mesmo, a aceitou. Aurora o ajudou a se levantar e eles ficaram face a face na praça empoeirada. "Meu nome é Miguel", disse ele, e sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Eu me lembro de seu irmão, ele era apenas um menino." "Era", confirmou Aurora, e não havia rancor em sua voz. "Mas ele não morreria em vão se sua morte servisse a ensinar a todos nós que existe uma maneira melhor de viver." Miguel assentiu lentamente, e então fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se diante de Aurora, não em submissão, mas em reconhecimento. "Sinto muito", disse ele, "por seu irmão, por tudo." Um a um, os outros capangas se aproximaram, alguns ainda resistentes, outros claramente abalados pelo que haviam presenciado. Aurora não os julgou, não os ameaçou. Em vez disso, fez algo que transformou para sempre aquele momento. Estendeu a mão para cada um deles. "Todos nós podemos recomeçar", disse ela. "Todos nós podemos escolher ser melhores do que éramos ontem." Enquanto isso acontecia, o garanhão havia se aproximado lentamente. Suas feridas não eram graves, mais um produto da humilhação do que da verdadeira brutalidade. Mas ele ainda tremia de dor e exaustão. Aurora se voltou para ele e sua voz se tornou ainda mais suave. "Está tudo bem agora", sussurrou ela, tocando gentilmente o focinho do animal. "Ninguém vai machucá-lo mais." O cavalo abaixou a cabeça, encostando-a no ombro de Aurora, e ela pôde sentir o alívio tremendo através de seus músculos. Era um momento de pura conexão, de entendimento mútuo entre duas criaturas que haviam encontrado uma na outra a salvação que procuravam. "Como você vai chamá-lo?" perguntou uma voz atrás dela. Era uma menina, de uns 8 anos, que havia se soltado da mão da mãe e se aproximado com a curiosidade natural da infância. Aurora sorriu, a primeira vez que sorria genuinamente desde que chegara à vila. "Cacique", disse ela, "vou chamá-lo de Cacique." "Por quê?" perguntou a menina. "Porque ele é um líder", respondeu Aurora, acariciando as crinas emaranhadas do animal. "Ele me ensinou que às vezes é preciso sofrer para que outros aprendam a importância da compaixão." A multidão havia se aproximado gradualmente e agora formava um círculo ao redor de Aurora e Cacique. As faces que antes mostravam medo e indiferença agora exibiam algo diferente: admiração, esperança e, talvez mais importante, o reconhecimento de que a mudança era possível. "Ela é realmente a guardiã da lança antiga", murmurou um velho, e sua voz carregava reverência. "Minha avó costumava contar histórias sobre eles, guerreiros que protegiam os inocentes, que escolhiam a compaixão sobre a vingança." "Mas as histórias diziam que haviam desaparecido", disse uma mulher. "Não desapareceram", respondeu Aurora, erguendo a lança. "Apenas estavam esperando o momento certo para voltar, esperando que alguém fizesse a escolha de ser melhor." Miguel, que havia permanecido em silêncio desde sua rendição, deu um passo à frente. "E agora?" perguntou ele. Aurora o olhou nos olhos, e ele pôde ver que não havia julgamento ali, apenas uma sabedoria que parecia além de seus anos.
Agora, disse ela, vocês voltam para suas famílias. Vocês olham para seus filhos e se perguntam que tipo de mundo querem deixar para eles. Vocês escolhem, a cada dia, ser pessoas melhores do que foram ontem. E se escolhermos errado novamente? Perguntou outro dos ex-capangas. Então vocês fazem a escolha certa no dia seguinte, respondeu Aurora. A redenção não é um destino, é uma jornada, e é uma jornada que nunca termina. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados que combinavam perfeitamente com a pelagem de Cacique. Aurora sabia que era hora de partir, não porque estava fugindo, mas porque havia outros lugares que precisavam de uma guardiã, outros inocentes que precisavam de proteção. Mas antes de montar em Cacique, ela fez uma última coisa. Aproximou-se do centro da praça, onde uma pequena placa marcava o local onde havia sido construído um poço comunitário anos antes. Ela ajoelhou-se ali e colocou a mão na terra seca. Miguel, sussurrou ela, e sua voz carregava uma paz que não sentia há 3 anos. Eu mantive minha promessa, eu não assisti calada, e prometo que nunca mais vou assistir. Quando se levantou, havia lágrimas em seus olhos, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Ela havia finalmente encontrado seu caminho, sua verdadeira vocação. Montou em Cacique, e o animal, apesar de suas feridas, se ergueu com orgulho. Eles formavam um par improvável, uma jovem de 19 anos que havia descoberto sua força interior e um garanhão que havia aprendido que nem toda luta precisa ser vencida com violência. Onde vocês vão? Perguntou a menina que havia se aproximado antes. Aurora sorriu e sua voz carregava uma promessa que ecoaria muito além daquele momento. Onde for preciso, onde houver injustiça, onde houver sofrimento desnecessário, onde houver alguém que precisa de proteção. E se não conseguir? Perguntou a menina com a honestidade brutal das crianças. Então pelo menos tentei, respondeu Aurora. E às vezes, tentar é o suficiente para inspirar outros a tentar também. Enquanto se afastavam da praça, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, um milagre no deserto esquecido. A água molhava a poeira, assentando-a e trazendo o primeiro aroma de vida que aquela terra havia sentido em meses. Miguel correu atrás deles, alcançando-os na saída da vila. Espere, gritou ele ofegante. Eu quero pedir desculpas novamente, pelo seu irmão, por tudo. Aurora parou o cacique e se voltou para ele. Miguel, disse ela, e sua voz era gentil. A culpa é uma prisão que construímos para nós mesmos. Você pode se libertar dela a qualquer momento, simplesmente escolhendo ser melhor. Como? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Aurora profundamente. Começa por algo pequeno, respondeu ela. Ajuda um ninho que se acaiu, dá água a um viajeiro sedento, defende alguém que não pode defender-se. A redenção não vem de grandes gestos, mas de pequenas decisões diárias. Miguel assentiu e Aurora pôde ver que realmente compreendia. Quando finalmente partiram, ela sabia que havia deixado atrás não só uma aldeia em paz, mas um homem transformado. Mentes cavalgaram pelo caminho que levava ao horizonte, Aurora sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Não a esperança ingênua de que o mundo cambiaria da noite para a manhã, mas a esperança madura de que cada pequeno ato de bondade, cada decisão valente, cada momento de compaixão contribuía a um futuro melhor. Cacique trotava com renovado vigor, seus ferimentos já começando a cicatrizar. E Aurora, por primeira vez em 3 anos, não estava fugindo de seu passado, estava correndo hacia seu futuro. As histórias se difundiriam, como as histórias sempre o fazem. Falariam da forasteira misteriosa que enfrentou a 5 homens armados com apenas uma lança de madeira e um coração cheio de compaixão. Falariam do semental dourado que se recusou a dobrar-se ante a crueldade. Falariam da guardiã da lança antiga, que havia regressado para recordar ao mundo que a verdadeira força não vem do poder de destruir, mas do valor de proteger. E se estás escutando essa história, se te há tocado de alguma maneira, então talvez tu também leve dentro um pouco dessa luz antiga. Talvez tu também esteja chamado a tomar pequenas decisões valentes, a tender a mão a quem as necessita, a escolher a compaixão sobre a indiferença. Porque a verdade é que todos podemos ser guardiões,
Não precisamos lanças antigas ou escudos mágicos, só precisamos o valor de agir quando a injustiça se apresenta ante nós. Mentes Aurora e Cacique desapareciam no horizonte, deixando atrás uma aldeia transformada e corações tocados pela esperança. Uma nova legenda começava a nascer. Mas ao contrário das legendas antigas, esta não era sobre heróis impossíveis ou poderes sobrenaturais. Era sobre algo muito mais poderoso e muito mais real. A capacidade infinita do coração humano de escolher o amor sobre o ódio, a compaixão sobre a vingança, a esperança sobre a desesperança. E essa, talvez, seja a mais grande de todas, a mágica de descobrir que todos temos o poder de ser o câmbio que queremos ver no mundo. Basta ter o valor de dar o primeiro passo, como a Aurora fez naquela praça polvorenta, onde um simples ato de bondade mudou tudo. O eco metálico da lança golpeando contra o látigo ainda ressoa naquela aldeia 3 anos depois. E continuará ressoando cada vez que alguém decidir que já é hora de deixar de olhar em silêncio a injustiça. Porque essa é a verdadeira lição da guardiã da lança antiga. Não que devamos ser heróis perfeitos, mas que devamos ter o valor de ser humanos compassivos. E assim, mentes o sol se punha sobre o deserto esquecido, uma nova era começava. Não uma era de grandes câmbios repentinos, mas de pequenas transformações diárias, pessoa por pessoa, coração por coração, decisão valente por decisão valente. Uma era em que todos poderiam ser guardiões, sempre que tenham o valor de levantar sua própria lança, a lança da compaixão, da justiça e do amor incondicional pela humanidade. Aurora e Cacique continuaram seu viagem, sabendo que onde quer que fossem, levariam consigo não só o recorde de uma vitória, mas a certeza de que o mundo ainda tinha esperança. E essa esperança, transmitida de coração a coração, de história a história, continuaria brilhando como uma lança de luz na escuridão, guiando a todos aqueles que se atrevessem a sonhar com um mundo melhor.